E aí, será que o Bilinski anotou a placa? Sim, porque passou um caminhão por cima dele, um caminhão chamado Breno Altman. Que loucura, né, gente? Que loucura, né? O Paulo Bilinski, ele é um dos típicos, assim, ele é um dos que a gente pode, inclusive, dizer que é arquétipo da extrema-direita no Congresso Nacional, né? Um anti-intelectualismo, né? Extrema-direita, que é aquele eufemismo gostoso que a gente usa para não chamar eles pelo nome, e o Breno Altman demonstrou ali uma paciência que eu vou dizer para vocês, né, galera? Incrível, além já do costumeiro conhecimento para desenrolar o debate. Então, sem mais enrolação, vamos reagir a um trecho longo aqui. Então, bora pro vídeo e senta o dedo no like. Estados Unidos representa hoje um guardião da democracia. Ele não é obrigado a fazer negócios, a alimentar um Estado que defende ditador, que se alia a terrorista, que defende amplamente valores antidemocráticos. Então, se você acha que o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é justiça, o seu senso de justiça e de legalidade e de juridicidade do processo está extremamente alterado. Eu entendo que você seja jornalista, que você seja militante do PT, mas você acreditar tecnicamente que isso é um devido processo legal é bizarro. E o engraçado é que o debate não está acontecendo só entre eu e você, né? Tá entre eu, você e a sua assessoria. É isso que é interessante, né? Eu queria que você permanecesse com o debate entre eu e você e não com terceiros ali te auxiliando no WhatsApp. Isso daí é roubar, né? O debate aqui era entre Paulo Bilinski e Breno Altman. Então, beleza. O que eu tô querendo dizer é isso. Você tá ali, olhando aqui, olhando ali, pra jogar alguma informação nova. As minhas perguntas estão todas aqui. Toda a minha informação tá aqui dentro da minha cabeça, tá? Peguei você no pulo. Agora. Sabe no pulo que você pegou? Tá aqui, ó. Alimentação dos meus cachorros. Não, para. Volta ali. Era outra alimentação conversa. dos meus cachorros. Era Você quer outra ver conversa. aqui? Eu não sou trouxa, Breno. Eu não sou trouxa. Não, vamos. Aqui é a polícia. Olha, abre lá então. Vamos lá, abre lá. Não é essa conversa. Não é essa conversa. Seja sincero. Seja sincero. Eu não sou trouxa. Eu não sou criança. Vamos. Eu não sou criança. O Bilinski tava nervosinho, né, galera? Tava nervosinho, né? Também, não é pra menos, eu entendo. Eu acho que na situação dele eu também estaria nervoso. Mas eu tava me tirando de trouxa, tá? É isso aí, é isso que vocês estão vendo. É esse o debate. O cara me convida pro debate e a assessoria dele tá ali, ó. Assessoria? Você acha que o jornalista é assessoria? Tá ali, abre a conversa. Cara, é muito mais fácil um deputado ter assessoria do que um jornalista, mano. Jornalista independente ainda, né? O cara, se fosse, sei lá, o William Bonner, talvez ele tivesse assessoria. Abre. Não abre porque você sabe. Não, mas é isso que eu tô querendo dizer. O tempo é seu, tá correndo, viu, Paulo? Tá bom. Então, é isso. Se você acha que o processo que aconteceu em relação aos atos do 8 de janeiro é um processo que segue a juridicidade, que é um processo justo, que está sendo feito justiça, você não tem senso de processo legislativo, você não tem senso de processo criminal, você não entende as violações que estão acontecendo ali. Eu acho que o Bilinski tinha que combinar essa versão aí, os bolsonaristas como um todo, né? Porque ele é um arquétipo, né? Com os advogados todos que sustentaram as defesas lá pra turma do STF. Saca? Pô, os caras sendo acusados, né, com risco de tomar um chilindró. Vocês assistiram os advogados lá? É porque eu assisti, né? Teve um dia, inclusive, que a gente botou aqui no canal a rodar. E, mano, nenhum deles questionou o processo. Nenhum deles negou a tentativa de golpe de Estado. Eles ficaram num jogo de empurra-empurra, né? Em relação ao culpado, que nem a gente brincou aqui. É uma parada tipo sujeito indeterminado. Tipo, aconteceu. Tipo, brilhou ali, né? Surgiu ali um plano de golpe, as coisas começaram a acontecer, mas não tem sujeito na parada. Foi isso que os advogados disseram. O próprio Bolsonaro, turma, vocês lembram? O Bolsonaro, quando parou lá na frente do Xandão, convidou o Xandão para ser vice na chapa dele. Por que eles não utilizaram? Porque, olha só, se é um tribunal de exceção, por que eles não utilizaram, né, o canhão de mídia que foram esses momentos para denunciar pro mundo a perseguição? Por que que para Bolsonaro, por que os advogados todos, não só advogado do Bolsonaro, todos, de todos os réus, por que eles não aproveitaram aquele momento para provar por A mais B para o mundo inteiro que estava olhando para aquilo ali, tá? Olha o que foi a audiência daquilo ali. Claro, aqui no Brasil, mas aquilo foi tão grande em termos de audiência aqui no Brasil que vazou pro mundo inteiro. Por que que eles não aproveitaram esse momento para dizer, olha aqui, isso aqui é um tribunal de exceção. O Brasil vive uma ditadura do judiciário. Não, eles não fizeram isso. Por que será que eles não fizeram isso? Porque se é um tribunal de exceção, não importa uma defesa técnica. O resultado já está dado. Não importa. Então, se não importa, por que não buscar aquele momento de visibilidade
para denunciar a perseguição que está acontecendo. Sabe por quê, gente? Porque não tem porcaria nenhuma de perseguição. Não tem. Tem uma turma que achou que podia cometer crime e que não aconteceria nada. Só que aconteceu. E agora estão sendo responsabilizados pelos crimes que cometeram. E tá pouco ainda. Tá muito pouco. Então, se você não consegue entender que os Estados Unidos está respondendo a uma atitude brasileira de desrespeito aos valores democráticos, aí você pode dizer o que você quiser, mas tá errado. As sanções estão sendo impostas pelas decisões do Lula, de estimular a compra de diesel da Rússia, de fazer negócio com China, de vender o Brasil para a China e para outros países terroristas e comunistas. Isso eu sou contra. Você dizer que eu sou contra o Brasil, porque eu sou contra o Brasil financiar a guerra na Ucrânia, eu sou contra o Brasil vender o Brasil, a infraestrutura brasileira para a China, aí você tá muito errado. Eu sou a favor do Brasil ter relações com países democráticos e não com terroristas. 2 minutos, Breno. Primeiro, a motivação de Donald Trump para estabelecer as sanções tarifárias contra o Brasil foram os processos contra Jair Bolsonaro. Isso está explícito nas ameaças de Donald Trump, feitas no dia 9 de julho de 2025, como sabe toda a opinião pública brasileira, Bilinski. Toda a opinião pública brasileira. Ele interferiu na vida interna brasileira. Ele desrespeitou a soberania brasileira, sob o aplauso seus e os aplausos dos demais deputados do PL. Eu acho que, retoricamente, é uma boa forma de responder. Por quê? Porque o bolsonarismo todo utilizou isso. Né? O Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro estão lá nos Estados Unidos dizendo o tempo todo, né, nessa ditadura aqui que eles estão censurados, mas incrivelmente eles seguem dizendo, né, as mensagens, os vídeos continuam chegando, e eles seguem lá dizendo o quê? Que eles que articularam as sanções para que assim, a partir da pressão do Trump, eles consigam reverter em alguma medida aquilo que está acontecendo com o Bolsonaro. Eu tenho sustentado aqui que não foi por isso que o objetivo do Trump é afastar o Brasil da China. Né? Que isso é uma razão econômica para a atitude do Trump, onde ele utilizou o Bolsonaro como um bode expiatório para ele poder fazer isso. Já que ele não pode fazer que nem ele fez com o Milei, que chegou lá de pires na mão, né? E ele disse, você quer um dinheirinho? Até posso te dar, mas assim, ó, sai de perto do Xi Jinping. Como é mais difícil dizer isso, eles utilizaram o Bolsonaro. Agora, o Eduardo Bolsonaro, para o Paulo Figueiredo, né, para o bem da esquerda brasileira, resolveram utilizar isso, interferiram nisso, a ponto do Trump colocar isso na tal carta que o Breno está citando agora. Então é importante o Breno devolver, jogando isso na cara do Bilinski, né? Não, só um pouquinho. O Trump disse, está aqui escrito, que foi por causa do papai Bolsonaro. E vocês não estão nem fudendo o Brasil inteiro para sanções que possam acontecer, a ponto do próprio Eduardo Bolsonaro sugerir que o Brasil fosse bombardeado. Vocês lembram disso? Esse é o nível de patriotismo dessa turma. Ele está devolvendo para dizer, realmente, vocês não são patriotas coisíssima nenhuma. Vocês estão apoiando uma intervenção estrangeira no Brasil, no limite militar, para salvar a liderança política do bloco político de vocês. E vocês não estão nem fudendo pro Brasil, pros brasileiros. Coisa que para mim é um flagrante crime de lesa pátria. Por quê? Se eu não acredito que o Trump esteja fazendo isso por causa do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro é um bode expiatório, independente disso, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Jair Bolsonaro também, né, em outra posição, já que ele está aqui preso em casa, articulam abertamente em favor de uma intervenção estrangeira no Brasil, no limite militar, o que para mim configura flagrantemente um crime de lesa pátria, que eu já falei aqui em outra oportunidade, é para mim o pior dos crimes e o único que eu admitiria pena capital. Eu acho que é o único crime que eu acho que a gente pode discutir pena capital para esse tipo de crime, né? Então vejam, esse é o crime, por exemplo, na minha interpretação, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. E por que não também do Jair Bolsonaro, uma vez que a participação dele em todo esse processo
também deve ser avaliada. A direita bolsonarista se abraçou a Donald Trump desesperadamente para que Donald Trump, através da pressão, das sanções, das punições contra o Brasil, conseguisse impedir que Bolsonaro e seus cúmplices tivessem o julgamento justo, tivessem um julgamento pelos crimes de golpe de Estado cometidos. Segundo, você considerar que os Estados Unidos é o guardião da democracia é uma grande piada. Mostra seu absoluto desconhecimento sobre o que são os Estados Unidos, ou mais ainda, demonstra também a sua concepção do que seja democracia. Os Estados Unidos já devem ter invadido quase todos os países do planeta, gente. Essa foi, para mim, a afirmação mais bizarra entre as afirmações bizarras do Bielinski. Saca? Primeiro que a democracia interna nos Estados Unidos é uma palhaçada, tá? Gente, o que rola de fraude nas eleições dos Estados Unidos, tá? Manobras, tá? Naquele extremamente confuso sistema eleitoral deles, tá? Envolvendo o transporte das urnas, horário que abre, horário que fecha, quem é que pode votar, os sistemas de votação. Vocês lembram o escândalo que foi a eleição do George W. Bush? Vocês lembram? Isso é só uma amostra. A própria eleição do Trump foi muito tumultuada, saca? Além, é claro, de não haver esquerda com representatividade nos Estados Unidos, a ponto de tocar política pública, a ponto de disputar a Casa Branca. Os partidos que não são, no máximo, um progressismo liberal sequer fazem parte do jogo. Mas, para além disso, os Estados Unidos intervêm na soberania dos países do mundo todo. Já invadiu quase todos os países. E por onde eles passam, eles levam guerra e destruição. Eles invadiram o Iraque com a promessa de levar democracia para o Iraque e deixaram uma cratera e uma porção de grupos fundamentalistas. No Afeganistão, a mesma coisa, com um agravante. Deixaram dezenas de milhares de armas de última geração. 1 trilhão em armas que eles gastaram para a operação lá, que depois que eles foram embora ficaram. Vocês acham que essas armas ficaram com quem? Vocês acham que essas armas hoje estão na mão de quais exércitos ali naquela região? Fora o que aconteceu na Líbia. Só para citar alguns casos, mas eu poderia ficar citando aqui, sei lá, desde antes da Segunda Guerra, mas mais especialmente depois. Falar que os Estados Unidos é guardião de democracia, isso é de um nível de desonestidade e ou alucinação que a gente não pode levar a sério. Democracia. Os Estados Unidos são um violador da democracia. A perseguição a quem pensa diferente nos Estados Unidos hoje é brutal. As pessoas estão sendo presas e expulsas de universidades. As pessoas estão sendo demitidas das universidades porque defendem uma posição diferente do governo norte-americano, por exemplo, em relação ao genocídio palestino. Eles estão querendo submeter as matérias jornalísticas que tratam sobre política ao crivo do governo dos Estados Unidos antes da publicação. Cadê os paladinos da liberdade de expressão irrestrita agora? Nos Estados Unidos, manifestação nazista pode. O Trump classificou o movimento antifascista como terrorista. Como é que a gente classifica quem é anti-antifascista? Num exercício simples aí de lógica. Se você é anti-antifascista, você é o quê? Esse é o exemplo de democracia que o Bielinski está utilizando. Os Estados Unidos sempre patrocinaram ditaduras no mundo inteiro. Os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado no Brasil, o mesmo golpe de Estado de 64 que a extrema-direita bolsonarista reverencia aqui em nosso país. Os Estados Unidos apoiam ditaduras sanguinárias como a da Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm suas mãos sujas de sangue nos piores regimes repressivos da história do planeta. Qualquer estudante de segundo grau sabe disso. Os Estados Unidos defendem ditaduras desde que elas atendam aos seus interesses. Defendem golpistas como Bolsonaro quando eles são aliados dos seus interesses. Donald Trump desrespeitou a soberania brasileira porque queria ajudar um amigo político, um aliado, Jair Bolsonaro, um golpista, um homem de extrema-direita que buscou, por meios ilegais, se manter no poder e, felizmente, foi derrotado na política e na justiça, e por isso que a extrema-direita brasileira hoje está tão desesperada. Bielinski, sua pergunta, se quiser usar um tempo aí pra 40 dias, comentar também. Tá bom. São 3 minutos e mais 40 segundos. Terceira pergunta, 10 mil pessoas ao vivo, like na live. Dá o aí, like, é isso aí. Pronto aí, vamos lá? Vou fazer a primeira pergunta. No dia 26 de junho desse ano, o Lula foi à favela do Moinho, a convite da Alessandra. A favela do Moinho é dominada pelo PCC. É um quartel-general do PCC em São Paulo. E a Alessandra, que é a líder, né, que dividiu o palanque com o Lula, ela foi presa no dia 8 de setembro por associação criminosa e tráfico de drogas. Então, ficou comprovado o vínculo dela com o PCC.
Como é que a gente vai trazer segurança pública para o brasileiro se, de acordo com o que foi falado, né, foi dito por Bukele, no Brasil, o crime organizado já está infiltrado no executivo, no legislativo? Não, realmente, o crime organizado está infiltrado. Agora, o que me espanta, sabe o que é que me espanta, turma? É o seguinte. Onde é que a gente está descobrindo que o crime organizado está mais infiltrado? Onde é que ele tem postos de gasolina, participação porto, tem participação em indústria química, em transportadoras? Onde é que ele está no judiciário? Onde é que ele está? Onde é que se tinha até pouco tempo atrás uma relação, inclusive velada, de parceria com o Estado, em troca de menor repressão, menor violência? Tudo isso está acontecendo em São Paulo, onde mais o crime está crescendo. Talvez no Rio de Janeiro isso já esteja assim há algum tempo, mas onde ele mais está crescendo é justamente onde hoje mais a turma da direita diz que o crime está sendo sufocado, porque eles querem puxar o saco do Tarcísio. De fundo, o que está por trás do que o Bielinski está falando agora, a gente tem uma diferença de concepção de segurança pública. Porque o que a direita faz em relação à segurança pública é demagogia, é guerra aos pobres. De fundo, o que o Bielinski está dizendo é o seguinte: olha, o Lula não tinha que ter ido na comunidade. Ele não tinha que se aproximar do povo da comunidade. Porque tem bandidagem, tem crime organizado na comunidade. Então, nessa comunidade, você não deve ir para tentar se aproximar daquele povo. Você deve entrar para meter bala, para meter pé na porta, para passar com o caveirão. Porque, na realidade, o discurso do Bielinski, ele implica na criminalização da pobreza. Que, independente de qualquer tipo de relação com uma organização criminosa, que flagrantemente vai existir em qualquer comunidade pobre, grande do Brasil, você não vai dialogar com essa comunidade? O que é assunto de polícia é assunto de polícia. Isso não pode ser confundido com qualquer tipo de política pública que queira estar presente na comunidade ou ouvir a comunidade. E o que é pior, quando a gente está diante de uma infiltração flagrante do crime organizado na política, não é do Lula que a gente está vendo isso. Que evidentemente deve haver também do PT e dos seus aliados. Mas quem é que vem demonstrando a verdadeira relação cabulosa com o PCC? Foi a União Brasil, que cresceu e se transformou num partido significativo com a passagem do Bolsonaro, e que ainda abriga um monte de bolsonarista. É o PP, a casa da maior parte da vida política do Bolsonaro. É essa turma que a gente está levantando a capivara e percebendo uma relação cabulosa com o PCC. Mas isso não é relevante para o Bielinski. Relevante é uma pessoa influente na comunidade, que eventualmente tenha ligação com o crime organizado, está junto daquelas que receberam, ou eventualmente receberam, que não dá nem para saber se é verdade isso, né? Uma comitiva que resolve dialogar com a comunidade. Então veja, se você tem 10 ou 20 aviões que podem, inclusive, estar sendo utilizados pelo crime, onde, inclusive, um dos pilotos acusou justamente isso, né, contou essa história de ter sendo intermediada relação com o crime organizado, bom, aí isso não é uma evidência, isso não é um problema. O problema é se o Lula foi na comunidade, o problema é se o Flávio Dino foi na comunidade. Porque sempre que alguém for na comunidade, vai ter naquela comunidade alguém que eles possam dizer, olha só, aqui tem ligação com o crime organizado. É uma puta de uma demagogia que no final das contas esconde que na cabeça deles, pobre deve ser criminalizado. Ativo no judiciário, nas atividades econômicas. Como que o governo pretende, de alguma forma, promover segurança pública se ele mesmo mantém relações com o crime organizado? Se o filho do ministro da Justiça advoga tanto para as fraudes do INSS
quanto para as empresas do carbono oculto. Como é que a gente vai manter alguma espécie de segurança pública e como é que a gente vai aceitar as propostas desse governo? Então essa é a pergunta. O meu comentário, cara, é bem básico. Assim, os motivos da sanção, né, da sanção econômica, estão descritos na cartinha do Trump, é só ler. Aquilo ali é a justificativa perfeita. Né? Agora, você falar que os Estados Unidos não permite liberdade de expressão, sendo que o que está acontecendo no STF é, obviamente, uma proibição da liberdade de expressão até de parlamentares. Né? Eu estou sendo processado no Supremo Tribunal Federal por denúncia do seu amigo Paulo Pimenta, né? O Montanha. Né? Denúncia dele dizendo que eu estava espalhando fake news sobre o Rio Grande do Sul. Lembra do desastre do Rio Grande do Sul? Eu fiz uma articulação entre a ANAC, entre a Anvisa, para trazer medicação, insulina, o básico, insulina, que estava faltando no Rio Grande do Sul. E aí, porque eu divulguei essa situação, eu fui acusado de fake news pelo Paulo Pimenta e estou sendo investigado agora no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu não sou o único caso, né? A gente pode listar. Mas relaxa, cara. Se você é inocente, você vai provar a sua inocência. É simples. Né? Eu acho que isso nem é uma questão. Há uma série de parlamentares que estão sendo vítimas de perseguição. Né? Agora o Dino instalou uma nova investigação contra os parlamentares, somente parlamentares da direita, consequência da CPI da Covid. Enfiou lá dentro Bia Kicis, Carlos Jordi, né? Sem motivo nenhum. Por quê? Porque o STF não é mais uma corte constitucional, é uma corte de perseguição política. Somente isso. Se você assume o contrário, aí a sua definição de ditadura está bem distorcida. E a ditadura essa noção de ditadura deve estar bem distorcida para os advogados do Bolsonaro e de todos os réus, né, Bielinski? Foi o que nós tivemos no Brasil entre 1964 e 1985. Foram 21 anos de terror de Estado. Mais de 500 brasileiros perderam a vida e muitos desses brasileiros jamais tiveram seus corpos recuperados. Estão entre os desaparecidos, suas famílias nem sequer puderam enterrá-los. Durante 21 anos, nós tivemos prisões ilegais, tortura, exílio, milhares e milhares de pessoas reprimidas sem qualquer tipo de crime tendo sido cometido. Durante 21 anos nós tivemos uma tirania de generais que é aplaudida pelo seu líder, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, quando foi votar pelo impeachment, pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, ele relembrou um torturador conhecido, um dos grandes chefes da tortura, Carlos Brilhante Ustra. A ditadura foi essa, de 21 anos, que é permanentemente homenageada por você, pelos seus colegas no PL, por vocês do PL, por vocês bolsonaristas, pela extrema-direita bolsonarista. Isso é ditadura. Essa é a ditadura. Não tem nada a ver com a situação que nós vivemos hoje no país. O Brasil vive numa situação democrática e constitucional. O julgamento a que teve direito Bolsonaro e os demais réus correu dentro do devido processo legal. Você pode questionar as sentenças, você pode recorrer dessas sentenças, mas não houve infração ao devido processo legal. É um absurdo acreditarmos que o Brasil viva num regime ditatorial. Isso não é verdadeiro. Regime ditatorial, Bielinski, foi o que a gente viveu entre 1964 e 1988. Ali sim, houve perseguição, morte, censura à imprensa, repressão aos movimentos sociais, prisões arbitrárias, torturas, assassinatos. Isso é uma ditadura. Isto é uma ditadura. Não é o que nós vivemos no Brasil. Os Estados Unidos, eu volto aqui ao tema porque foi citado por você novamente. Os Estados Unidos têm um largo histórico de desrespeito à liberdade de expressão. Foi nos Estados Unidos, nos anos 50, Bielinski, que nós tivemos um macartismo, uma perseguição brutal que levou até mesmo atores, roteiristas, intelectuais à cadeia, porque eles criticavam o governo norte-americano. Foi nos Estados Unidos que nós tivemos, até os anos 60, leis de segregação racial que impediam os negros de votar. Foram os Estados Unidos que intervieram em mais de 90 países, através de ação armada, para derrubar governos legítimos ou impor seus interesses a partir das armas. Esse é o modelo que você defende. Estados Unidos tem este papel no mundo. Os Estados Unidos são os grandes defensores das ditaduras. A ditadura brasileira foi defendida pelos Estados Unidos, a ditadura argentina foi defendida pelos Estados Unidos, a ditadura sanguinária de Augusto... Isso aí tem comprovação documental, Operação Condor. Só dá uma pesquisada aí do que eu estou falando. Havia uma coordenação entre as ditaduras da América do Sul, né, orientada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então eles... inclusive a gente tem como provar que os Estados Unidos eles estavam por trás, né? Claro que não era a única força, havia um conjunto de forças, mas eles estavam por trás da organização das ditaduras que rolaram aqui na América do Sul no século passado. Pinochet foi defendida pelos Estados Unidos. Este é o papel dos Estados Unidos na América Latina. E não é à toa que Donald Trump defende Jair Bolsonaro, porque ele se identifica com Jair Bolsonaro no autoritarismo, na defesa das ideias de extrema-direita, na defesa dos interesses norte-americanos. Ele olha para o Bolsonaro, ele olha para vocês, Bielinski, ele olha para a extrema-direita brasileira e diz, é gente nossa.
é gente que defende os interesses norte-americanos no Brasil, é gente que bate continência pra nossa bandeira, é gente que aparece com uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos no dia da pátria, Belinsky, no dia da pátria, a principal decoração das manifestações de vocês, eu acho que você estava naquela manifestação, foi a bandeira dos Estados Unidos, não foi a bandeira do Brasil, Rodrigo, foi a bandeira dos Estados Unidos. Por isso que Donald Trump... E foi um baita tiro no pé. Eu sempre, todo dia, já que o Twitter me entrega essas porcarias, todo dia eu agradeço o Paulo Figueiredo. Eu só digo pro Paulo Figueiredo e pro Eduardo Bolsonaro, por favor, nunca parem, continuem, cara. Continuem. É só isso. Saca? Porque eles entraram numa bad trip, que nem falavam os jovens da época que eu era jovem, né? Eles entraram numas que eles estão achando que estão arrasando, eles estão ferrando com o Bolsonaro. Eles estão apressando o fim do Bolsonaro. Do bolsonarismo é outro papo. Eu acho que eles estão ajudando também a derrotar o bolsonarismo. Mas isso é um outro papo. Agora, o Bolsonaro, com certeza, eles estão enterrando Jair Bolsonaro. Defende Bolsonaro. Por isso que Donald Trump defende a extrema-direita brasileira. Por isso que Donald Trump recebe o Bananinha ali nos Estados Unidos, quando ele vai aos Estados Unidos intrigar contra o Brasil, pedir aos Estados Unidos que desrespeitem a soberania brasileira. A extrema-direita brasileira é antipatriótica, é antinacional. Historicamente sempre o foi e continua sendo. Vocês se abraçam à bandeira dos Estados Unidos e voltam as costas para a nossa nação e para o nosso povo. Você não respondeu a pergunta, cara. Isso é verdade. A nossa direita hegemônica sempre foi extremamente antinacional. Tanto que já na época do Vargas, lá, o debate era entre os nacionalistas e os entreguistas. Nós sempre tivemos um grupo político que canalizava os interesses estrangeiros no Brasil. E eu explico isso sempre dizendo que no Brasil nós não tivemos uma revolução burguesa, nós tivemos uma transição burguesa, onde o pacto colonial foi substituído com um pacto da classe dominante com forças estrangeiras para a manutenção da ordem econômica, que, por sua vez, implica na manutenção de uma ordem política e social. Então, vejam, a nossa classe dominante, historicamente, não está nem fudendo para o nosso mercado interno, sequer. Então, sequer a gente foi capaz de desenvolver uma classe dominante industrial, nacionalista, desenvolvimentista. Não tem isso aqui no Brasil. Aqui é boi, é commodity para exportação e é título público. É juro pago pelo governo. É uma tríade, né, que se fundem. Né? São 3 elementos que se fundem. E nenhum desses elementos depende que o Brasil cresça, distribua riqueza, desenvolva sua indústria, nada disso depende dessa parte. Então, a nossa classe dominante, para além de todos os problemas que as classes dominantes do mundo inteiro já têm, ainda tem essa característica, que não é só do Brasil não, tá? Eu tô falando aqui do nosso caso, mas não é só nós que temos essa característica. 2 minutos. Ele não respondeu. Entendi. Tá indo a lugar nenhum debate. Eu fiz uma pergunta aqui, PCC, Lula, relação entre os dois. Fingiu que não existia. Não se ateve. Resolveu discursar. Tá? Primeiro, durante o período militar, foram praticados pela esquerda 150 assaltos, 100 homicídios, 6 sequestros de embaixadores, sendo que o embaixador do Reino Unido foi executado. Nossa. Certo? Não, Aí ele reproduziu uma fake news rasteira. Aí ele reproduziu uma fake news rasteira, típica do esgoto do Zap, tá? Mas bora lá que o Breno não deixou. Eu nunca fui sequestrado embaixador do Reino Unido. Tempo dele. Tudo bem. Posso ter errado o embaixador executado? Nenhum embaixador foi executado. Foi. Nenhum embaixador foi executado. Foi. Deixa ele bem. falar no tempo dele, Tudo só bem. pra não... Pesquisa aí, Estevão. Qual é o embaixador que foi Vou executado? soltar o tempo. 150 assaltos, 100 homicídios, 6 sequestros de embaixadores, sendo que um foi executado. Os crimes praticados pelos terroristas foram todos anistiados. Todos. Né? No entanto, você se diz contra a anistia de uma mulher que pintou com um batom numa estátua Perdeu Mané. Você entendeu como você é hipócrita, cara? Como você é hipócrita? Você tem uma visão, eu peguei qual que é a sua. Olha só, o cara sendo hipócrita pra caralho chamando o outro de hipócrita. Né? Comparando crimes que eram considerados crimes numa situação de estado de exceção, onde o crime era resistir contra esse estado de exceção, né? Com a acusação de um crime que visava a supressão do Estado, né, de coisas para a imposição de um estado de exceção. Né?
É o cinismo em estado bruto. O seu padrão, o seu modelo. Você tem uma visão histórica permanente. Você estudou o passado dos países, construiu uma visão histórica, e essa sua visão histórica agora é um bloco indivisível constante. Você trata os Estados Unidos como uma coisa sólida e única. Você não traz nenhuma divisão histórica do meio do período. Você acha que os Estados Unidos lá atrás é a mesma coisa que agora, que o Donald Trump é o mesmo cara lá do MacArthur, né? Essa visão, cara, ela é muito apaixonada. Ela é pouco específica, né? Você deixa de lado todos os fatos atuais pra jogar essa visão histórica dilatada no momento atual, tá? Então, eu vou respeitar o debate, vou responder as suas perguntas e vou me ater ao tempo. Breno, sua pergunta. Antes, 3 minutos para a pergunta, Breno. antes de fazer a pergunta, quero aqui comentar que seus números são completamente absurdos e sua concepção também é completamente equivocada. Uma coisa são pessoas, homens e mulheres, que resistem contra uma ditadura que foi estabelecida de forma inconstitucional, a partir da ruptura da ordem constitucional com o golpe de Estado. Porra, eu tenho o maior orgulho da galera que lutou contra a ditadura, gente. Pensa na coragem dessa gente. Saca? Os monos estavam fazendo guerrilha de verdade, gente. A turma que se embrenhou no meio do mato pra tentar chegar nas cidades pequenas pra convencer as pessoas e conseguir braços. Turma que assaltou paiol pra conseguir arma. Turma que assaltou banco pra conseguir grana, pra manter os revolucionários que não podiam trabalhar, que estavam tudo escondido da clandestinidade. Uma turma que morreu. Uma turma que foi presa, torturada e não entregou os camarada. Saca? É uma turma pra gente se orgulhar. É uma turma pra gente se orgulhar. Porque era o único tipo de oposição possível. Porque toda a oposição legal tinha sido exterminada naquela altura. Quando a gente vai estudar a história do período da ditadura civil-militar no Brasil, a gente vai perceber que começa com a cassação de direitos políticos e com a censura. Isso se aprofunda, isso passa para o extermínio da oposição política legal, e o que resta como única forma de fazer qualquer oposição era a oposição ilegal, que vai ser a luta armada, que vai se dividir entre a guerrilha urbana e a guerrilha rural no Brasil. E aí nós vamos ter figuras icônicas que são símbolo de toda essa luta, como o Marighella, como o Lamarca. Saca? Essa turma é uma turma para nós ter orgulho, gente. Uma coisa são pessoas que resistem a um regime ilegal, como era a ditadura militar. Outra coisa são pessoas que tentam derrubar um regime constitucional eleito pelo povo. São duas situações completamente diferentes. As pessoas que resistem contra um regime ilegal, contra um regime criminoso, contra um regime que é fruto de um golpe de Estado, não merecem apenas anistia. Merecem as honras da pátria. Porque reagiram, resistiram. Lógico, merecem as honras da pátria. Toda essa turma que sobreviveu, necessariamente, tinha que ter sido condecorada. Condecorada, é lógico. Porque os números de mortos da nossa ditadura, tá, são subestimados. Sobretudo o genocídio indígena que rolou na ditadura. Que foi um liberou geral, tá, para fazer grilagem, para avançar sobre terra indígena e matar os indígenas que tivessem pelo caminho. E nada disso entrou na conta dos mortos pela ditadura, mas deveriam ter entrado. E não só esses. Um enorme número de desaparecidos que também é subnotificado. Que são números de pessoas que desapareceram por causa da polícia política, mas que não são classificados como desaparecidos políticos. Porque até isso teve na nossa ditadura, quando, no período da anistia, que é uma outra coisa que o Bilinski não vai falar e que os bolsonaristas esquecem, período da anistia esse que contou com o apoio dos militares porque queriam se livrar dos seus próprios crimes. Vamos lembrar que a nossa anistia, ela trouxe de volta os artistas, libertou os presos, mas, acima de tudo, anistiou os generais, anistiou os torturadores. Essa foi a anistia que se teve, negociada com os ditadores para que estes não fossem responsabilizados por seus crimes. Resistiram contra um regime criminoso que matava e torturava. Quem agora
participou de uma tentativa de golpe de Estado, o fez contra um regime constitucional, contra um presidente eleito, contra a voz do povo manifestada nas urnas. Obviamente são situações completamente distintas que não podem ser, sob qualquer hipótese, comparadas. E seus números são todos mentirosos. Jamais houve 6 sequestros de embaixador. Foram 4 capturas de embaixador, jamais qualquer um foi executado. Você é mentiroso a esse respeito ou é um ignorante? Qualquer das duas hipóteses simplesmente invalidam esses seus números. E as ações que existiram, inclusive as ações armadas contra um regime ilegal, um regime que torturava, que matava, são legítimas aos olhos da democracia, porque é legítimo resistir contra regimes arbitrários, é legítimo até na Constituição dos Estados Unidos, Belinsky. A reação contra a resistência contra a tirania é protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Você sabia disso? Que os Estados Unidos permite a resistência contra a tirania? Pois então, é disso que se tratava. Essas pessoas foram anistiadas porque resistiram contra a tirania. As pessoas que vocês querem anistiar agora são pessoas que organizaram um golpe de Estado contra um regime constitucional, planejando inclusive matar o presidente e o vice-presidente eleitos. Eu quero aqui fazer minha pergunta, tenho 40 segundos ainda, não é isso? Você foi um dos que votaram no dia 17 de setembro em favor da PEC da blindagem, popularmente conhecida como PEC da bandidagem, impedindo parlamentares de serem criminalmente processados sem autorização do Congresso Nacional. Você não tem vergonha de apoiar um projeto repelido pela pressão popular e aparentemente enterrado pelo Senado, que colocaria deputados e senadores acima da lei e da ordem? 5 minutos, Paulo. Então vamos lá, mantendo, né, o objetivo do debate. A PEC da blindagem, se você parte do pressuposto que o STF está fazendo o trabalho de corte constitucional, que não está perseguindo a direita, o que você está falando faz sentido. Só que não é verdade, né, Breno? Não faz o menor sentido você processar um deputado por fake news do Rio Grande do Sul, por espalhar fake news do Rio Grande do Sul, quando ele meramente fez o trabalho dele. Mas o objetivo do STF é perseguir os adversários políticos. Então, você permitir que durante o mandato, que a gente está falando de uma suspensão da persecução penal, durante o mandato, o deputado não seja processado, aí é você garantir o mandato do deputado. Então, se você parte do pressuposto que o STF está certinho, está fazendo o trabalho dele, que os advogados do Lula, advogado do PT, que os outros membros da Corte Constitucional são todos perfeitos, juízes A gente não vou ficar rebatendo isso de novo, tá? Porque, enfim, ele tá de novo nesse ponto aí, enfim, é só voltar o vídeo aqui, tá? E a pergunta básica é, então por que que os advogados do Bolsonaro não denunciaram isso quando tiveram a chance? Por que que todos eles participaram de todo o processo, aceitando os termos do processo, etc, etc, etc. maravilhosos, né, no pleno exercício da jurisdição, como você está defendendo, aí realmente a sua fala faz super sentido. Só que essa fala não tem base na realidade. O que a gente está sofrendo no Brasil é uma persecução total contra a direita. Agora, nós estamos na fase do expurgo, né? Vamos processar todos, prender todos os deputados da direita pra gente viver uma grande ditadura comunista no Brasil. É o seu sonho. Prometa. Belinsky, prometa, caralho. Prometa, porra. Onde é que eu assino? Caralho, eu queria viver nesse mundo da cabeça dos bolsonaristas, cacete. Hã? Vamos prender todos os bolsonaristas e vamos transformar o Brasil numa ditadura do proletariado, né? Uma ditadura comunista. Caralho, prometa, Belinsky. Caramba, mano. Eu queria viver, mano. Eu queria viver nesse mundo aí, mano. Por que não existe esse mundo, cacete? Não é, mano. Não é possível isso, tchê. Não, aí não dá. Não, porra. Não, ô Belinsky, cadê? Onde é que eu assino? Onde é que tá acontecendo isso? Hã? Me mostra aí. Pelo amor de Deus, não é possível, cara. Né, pornográfico do Brasil é exatamente isso. É esse o seu desejo, entendeu? Só que a gente tá lutando e tá contando, graças a Deus, com o apoio de outras grandes democracias no, Brasil, no mundo, como os Estados Unidos. Muito bom, cara, muito bom. Guarda 30 segundos pra É próxima. muito bom. Dois minutos aí Na pra você. verdade, assim, ó, não tem banco de dados. Você pode usar seu tempo, Banco de tempo. como você quiser. Você pode usar seu tempo todo. Se você quiser continuar, eu libero aqui pra você falar. Mas você só ganha o tempo depois se ele estourar o dedo. Se eu passar, Se tudo você- bem. Se eu usar menos, não. Não, porque a liberdade é sua. Agora, se ele estourar, ou você estourar, aí você ganha o direito também. Tá bom, não tem banco de horas. Não tem banco. Só quando o outro estourou. Sua réplica. Primeiro, você ainda não se corrigiu da mentira que contou sobre um embaixador executado pela esquerda brasileira. Jamais foi sequestrado o embaixador do Reino Unido e nunca foi executado nenhum embaixador. Você precisa se corrigir dessa mentira, porque senão eu vou começar a achar que é má fé. Você pediu pro seu assessor pesquisar, seu assessor já pesquisou e já te informou. Uma informação Né? que não tem nada Porque a ver. você trouxe um assessor para fazer as pesquisas para você. Não Então, trouxe, ele tá aqui você pra fazer pode, minha você segurança, pediu a ele para completamente pesquisar, você pediu a ele para pesquisar, então ele já Eu deve vou ter pesquisar, pesquisado pode deixar. para você saber que você faça, contou uma faça, mentira. faça, Jamais faça, houve faça. sequestro do embaixador do Reino Unido Não e sei, nunca não a sei. esquerda executou qualquer um dos seus capturados. Tá? Nenhum dos Nenhum dos seus nenhum capturados nunca. jamais foi executado. Jamais. Em nenhum dos sequestros realizados pela esquerda brasileira durante a gloriosa resistência ao regime militar. Ok. Tá? Então esse é um elemento essencial. Outra, a PEC da blindagem é uma picaretagem que o povo repeliu imediatamente, inclusive Pois é. eleitores do bolsonarismo. Porque Foi outra cagada, entendeu? Impulsionado pelas loucuras do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, eles fizeram essa cagada. Sabe o que aconteceu com essa cagada? Eles reorganizaram o povo, em alguma medida, isso é muito efêmero e pode se desorganizar muito rapidamente, mas pelo menos naquele momento eles reorganizaram o povo, eles melhoraram a popularidade do Lula e eles ajudaram a enterrar a anistia.
Saca? Já tinha um monte de gente no governo doido pra fazer uma negociação de uma anistia light. Ah, vamos mexer aqui a dosimetria e tal. Já tava bem encaminhado esse papo aí. Aí eles acharam que podiam tudo, né? Eu não sei, cara, em que momento essa turma perdeu a noção, caralho. Eu não sei. Sabe, em algum momento eles começaram a acreditar nas mentiras que eles contam. Porque não é possível que ninguém lá dentro tenha dito assim, mano, vocês não estão vendo que isso é uma porra de um tiro no pé? Não é possível. Pensa bem, qual vai ser a mentira que vocês vão contar pra acreditar que as pessoas vão engolir esse papo? Saca? É que eles estão mentindo de maneira tão bizarra. Eles vão dobrando a aposta da mentira há tanto tempo e cola. Porque o bolsonarismo, ele é uma seita, né, gente? Então há um comportamento flagrante de seita ali, né? Que é típico dos movimentos fascistas. Então, assim, eles vão mentindo, não há limite pra mentira. E isso os deixou muito envaidecidos, né? A ponto de achar, não, nós vamos criar aqui uma proposta que a gente não vai poder ser investigado por nada, a não ser que a gente mesmo decida que sim, né? E vai colar. Vai dar super certo. E eu fiquei feliz porque eu notei uma coisa, que, porra, ainda dá pra ter esperança. Saca? Então, assim, ainda dá pra dizer que não é toda mentira que cola. Saca? Não é toda mentira que cola. Ainda vai ter coisa que, tipo, não dá. Não dá pra eles dizer. Embora eles possam dizer quase tudo, eles não podem dizer tudo. Eles não vão poder dizer tudo. Não dá. Porque essa aí foi isso que serviu, né? Bandeironas gigantescas do Brasil, né? Manifestação em tudo que é capital, até no interior. Já tem pesquisa dando 50% de aprovação pro Lula. E o projeto da anistia foi pro saco. Hoje, eu vou dizer, é muito difícil deles conseguir. Não tá morto enterrado, porque tem muito governista ainda querendo, né, fazer ali um engembramento para tentar descolar algum neste processo. A gente sabe disso. Mas a chance maior hoje é de naufragar. E um dos principais motivos foi a PEC da bandidagem, porque, felizmente, essa aí não colou. Significa dar, pessoal, eu vou aqui falar olhando para a câmera para a audiência entender. O que é a PEC da blindagem, que todo mundo chama da PEC da bandidagem? É dar para os deputados e senadores um direito que nenhum cidadão tem, que é o de se proteger corporativamente, é o de impedir que investigações sejam feitas, a não ser com autorização do Congresso. Você junta ali a extrema-direita e o centrão, entre os quais há muitos criminosos comuns, gente envolvida com corrupção, com narcotráfico, como a gente está vendo já nas investigações atuais. E eles podem simplesmente impedir que haja investigação criminal. Isso é uma pilantragem do mais alto coturno. Isso é uma pilantragem que provocou uma revolta nas ruas, uma revolta na opinião pública, uma revolta nas redes, e felizmente o Senado enterrou a malandragem da bancada do PL e dos seus aliados na Câmara dos Deputados. É disso que se trata a PEC da blindagem, PEC da bandidagem, uma operação através do qual... E bem lembrado ali pelo chat. O motivo dessa PEC também é outro, é blindar-se das denúncias de ligação de deputados e presidentes de partido com o PCC. Isso não é um fato menor, eu tenho que parar para chamar a atenção. Porque há pouco tempo o Bilinski estava acusando o governo Lula de ligação com o PCC, mas na prática, a PEC da blindagem foi uma reação do Congresso às investigações que ligam congressistas ao PCC. Que ligam presidentes de partido ao PCC. Então, vejam, enquanto de um lado você tem uma demagogia, que provavelmente até é mentira do Bilinski, do outro lado a gente tem uma investigação apontando possível ligação do PCC com deputados, com o presidente de partido, e os deputados tentando se proteger dessa investigação, aprovando uma medida que impede investigação contra eles caso eles mesmos não autorizem. Caralho, mano, é muita pretensão. Saca? É muita pretensão. É achar que todo mundo é otário. Saca? Você olhar esse trecho aí do Bilinski, a gente percebe como o bolsonarismo
conta com que as pessoas sejam otárias. Tem que ser muito otário, tem que querer muito acreditar. Tem que ser muito membro de uma seita, tem que ter muita fé, tem que ter uma fé inabalável. Os parlamentares de direita queriam se proteger, mas não se proteger dos supostos ataques políticos, é para proteger todos os crimes cometidos por parlamentares. Breno, você tá excedendo o tempo, hein? Bilinho, sua pergunta, quarta pergunta, por favor. Tá. São 3 minutos pra pergunta. Se você quiser, o tempo você tem mais. Isso, precisa contrapor alguma coisa que ele falou, fazer um raciocínio. A PEC da blindagem, ela é pra proteger aqueles que estão sendo acusados não de crimes, né? De perseguições. Essa é a diferença. Crime, o Lula foi solto graças ao Supremo Tribunal Federal, né? Investigado e condenado por 30 juízes diferentes, mas não, o Supremo realmente concluiu pela inocência dele, né? Todas as delações, tudo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Como deve ser? É claro, exatamente isso. Exatamente. É o Supremo Tribunal Federal que soltou o André do Rap, né? É exatamente isso, o traficante do PCC. Então a gente sabe quem é que o Supremo Tribunal Federal está defendendo. Não é. Veja um nível de desonestidade. Tipo assim, o Supremo soltou o André do Rap, soltou o Lula. Foda-se o processo, né? Foda-se que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Foda-se que é impossível você botar essas duas coisas dentro da mesma comparação. Foda-se. Foda-se. Foda-se se teve o vazamento das informações que comprovaram que o juízo estava combinando com a promotoria, no caso do Lula. Foda-se se houve um desvio flagrante, né, do foro onde Lula deveria ter sido avaliado. O que, obviamente, né, atropelou a questão da necessidade da existência do juiz natural para o caso. Ou seja, o Moro escolheu julgar o Lula porque ele já estava disposto a condenar. Foda-se, tudo isso foi provado, tá, gente? Não tinha por que ser em Curitiba, tinha que ter sido em São Paulo, né? E outra que, assim, a gente pode ter um monte de crítica ao Lula. E eu sempre repito isso há anos aqui no canal. O Lula não é ladrão. Porque se fosse, já tinha descoberto. Ah, que a turma rouba nos governos dele. Outro pau. Ele, pra si, não é. Porque se fosse, eles não iam ter que achar uma reforma no apartamento que ele pagou e declarou. Eles não iam ter que achar pedalinho em sítio que tem dono que não é ele. Eles não iam ter que achar esse tipo de coisa. Eles não iam ter que inventar umas coisas bizarras sobre acervo presidencial e tudo mais. Aliás, essa tão bizarra que nem o Moro teve coragem de condenar ele nessa aí. Entende? Então é assim... Eles voltam nessas questões, né? Que são questões já superadas há bastante tempo. Não são os direitos do cidadão, são os direitos de alguns, né, amiguinhos deles. Então vamos lá, vamos pra pergunta, vamos pro debate. A realidade mostra que os governos de esquerda não investem e não sabem administrar a segurança pública. Quais são os 3 estados mais violentos do Brasil hoje? Amapá, Bahia e Ceará, todos governados pela esquerda. Os 3 estados mais seguros do Brasil, São Paulo, Santa Catarina e DF, todos governados pela direita. Na esfera federal, durante o governo Lula, o investimento em segurança pública hoje é de 65 bi ano. No governo Bolsonaro, 83 bi ano. Ah, não, mas a arrecadação caiu. Não. Cara, esse aí eu já tô cansado e nós estamos terminando o trecho, tá? Eu só vou deixar o Breno responder, porque a resposta do Breno... Enfim, é isso. Teve uma pandemia. É isso. Por que caiu os números de homicídios no governo Bolsonaro? Porque teve uma pandemia. Teve mal um lockdown. As pessoas ficaram mais em casa. Aumentou o teletrabalho. Tanto que os números de homicídios caíram no mundo todo. É isso. Porque não é só o número de homicídio, que é o número de acidente de trânsito, de acidente de trabalho. Entendeu? Caiu. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa. Assim, deu, minha paciência já foi. Vamos só ver a resposta do Breno, que é essa, tá? Assim, e é isso, tá? É isso. A arrecadação aumentou. A arrecadação média ano do governo Bolsonaro era 1,78 tri, do governo Lula 2,49 tri. Mas sabe o que aumentou? Aumentou em 15% o gasto com propaganda, né? Porque o Lula tem que pagar os jornalistas que vão lá falar que a PEC é ruim pro governo, né? Porque, afinal de contas, vai proteger os deputados da direita contra a perseguição do STF. Mas tudo bem, o STF tá aí pra prender bandido. Prendeu muito.
Só não prendeu os que precisam ser presos. O Lula, o André do Rap, todos os outros bandidos que hoje, inclusive alguns são deputados federais, porque o Supremo foi lá e ó, né? Mas tudo bem. O gasto com comunicação do governo Bolsonaro foi uma média de 1,78 bi ano, do Lula 2,05 bi ano. Então, você já não respondeu a minha pergunta anterior sobre a associação do Lula com o PCC, eu queria que você respondesse essa pergunta aqui. Por que a esquerda não sabe administrar a segurança pública, não investe em segurança pública? Por que a esquerda quer que o cidadão seja vítima? É muito simples. A sua pergunta é capciosa. A esquerda tem preocupação com segurança pública, a esquerda investe em segurança pública e os governos de esquerda buscam enfrentar esse problema e têm buscado enfrentar esse problema. E eu vou agora responder a uma questão que você colocou aqui sobre segurança pública, sobre o poder judiciário, que é muito importante. Você pode continuar com as macaquices, que isso não me incomoda, não. Você tá sendo preconceituoso, você tá me chamando de macaco? Não, macaquices é uma coisa de macaco. É o quê? Macaquices é essas misturazinhas de Não, é que você tá aqui, você tá assim, ó. Não, nenhum problema. Você pode continuar, que isso não me incomoda. Tudo bem. O Lula foi preso em 2018. Foi condenado e preso em 2018. Não houve, da parte do presidente brasileiro de hoje, o então ex-presidente Lula, não houve da parte do PT, nenhum tipo de ação que buscasse colocar uma potência estrangeira para pressionar o poder judiciário brasileiro através de sanções ou outras medidas, obrigando o poder judiciário, tentando obrigar o poder judiciário a rever as condenações então estabelecidas. Lula acreditou no devido processo legal. Lula recorreu a todas as instâncias da justiça. Não houve, da parte do PT, nenhuma tentativa de aprovar projetos como o PEC da blindagem ou até mesmo anistia. Houve a busca de justiça para provar sua inocência dentro das instituições brasileiras. É isso que foi feito pelo presidente Lula. O presidente Lula não enviou seu filho a uma potência estrangeira, pedindo que essa potência estrangeira adotasse medidas contra o Brasil. E é isso que faz o senhor Bolsonaro e seu filho. Bolsonaro, o filho do senhor Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é um representante do ex-presidente para pressionar, para convencer o governo norte-americano, para articular junto ao governo norte-americano medidas contra o Brasil que pressionem a Corte Suprema, violando a soberania brasileira. Se nós acharmos natural, como você acha, que a soberania brasileira seja desrespeitada, para impor decisões judiciais que sejam favoráveis à extrema-direita, nós temos uma concepção de segurança pública antagônica aos interesses do Brasil, Belinsky. Porque o primado da segurança pública, o princípio número 1 da segurança pública é a soberania. Qualquer país, para ter segurança pública, ele precisa ter soberania. É preciso que o seu poder judiciário seja soberano, seja incorruptível, que suas decisões sejam tomadas dentro do devido processo legal e não se subordinem a potências estrangeiras. É isso que está em jogo nesse momento. A operação conduzida pela extrema-direita, conduzida pela família Bolsonaro, para levar os Estados Unidos a adotarem medidas contra o Brasil, como foram adotadas, pressionando o Poder Judiciário a cancelar, a anular os processos contra Jair Bolsonaro, é uma violação da soberania brasileira. É um ato antipatriótico, né? É um ato antinacional. E precisa ser condenado como está sendo condenado pela opinião pública brasileira. A extrema-direita está derretendo, está perdendo apoio até entre as suas fileiras, porque vai ficando claro que para libertar a qualquer custo Bolsonaro e seus cúmplices, a extrema-direita está disposta a aprovar a PEC da bandidagem. Está provado que a extrema-direita está disposta a se articular com uma potência estrangeira para que adote medidas contra o Brasil. A extrema-direita desfila com a bandeira norte-americana. Mostra que a extrema-direita não tem compromisso com o Brasil. E como é que é possível falar em segurança pública como é que é possível que uma corrente política fale sobre segurança pública se essa corrente política não tem compromisso com o país, se ela está ajoelhada a uma potência estrangeira como os Estados Unidos? Esse é o primado da segurança pública, a soberania. E isso é permanentemente desrespeitado por você e pelos seus colegas na extrema-direita bolsonarista. Eu tô extremamente decepcionado, cara. Eu já fiz 2 perguntas diretas pra você, com dados, com números. Você não responde, você fica aí discursando sobre Bolsonaro, sobre... Sabe, na sua... Isso aí, Vinícius, é um velho problema da direita, né? Que é aquele probleminha que é de não conseguir sair do raciocínio simples para o complexo. É isso, entendeu? É aquela coisa, sapo sapeia, maré mareia, né? E você é tosquinho, né? Gosto de parafrasear aqui o professor Clóvis, mas é isso, né? Maré mareia, o sapo sapeia e você é tosquinho, você é aquilo ali, é o solzinho, né? Ilumina e tal, porque se sair disso você já não entende, entendeu? É isso. Sua visão, o Eduardo ele é tão poderoso que ele consegue influenciar a vontade de Donald Trump. Você desconsidera causa e efeito. Você tem um tribunal desrespeitando a legislação internacional brasileira e você acha que não vai ter sanção, pô? Você acha que você vai ter lá essa multiplicidade de agressões a empresas americanas e o americano vai continuar fazendo negócio com você numa boa? Pô, é muito infantil, né, Breno? Você conhece política internacional, cara. É isso que acontece. Não existe mais declaração de guerra. O que existe são sanções econômicas, cara. É a mesma coisa você defender que não pode ter sanção econômica contra Cuba, contra a Rússia, contra a Venezuela. Não, tá tudo bem. Não, sanção não pode. Isso aí é ofensa à soberania. É absurdo. Eu quero
que você responda as minhas perguntas. Eu fiz 2 perguntas técnicas, com dados, com números, com orçamento, com investimento, com arrecadação. Eu coloquei um fato pra você. A reunião do Lula com a líder do PCC na favela do Moinho. Ele se colocar em público pra fazer discurso. A infiltração do crime organizado no governo Lula. As relações criminosas... Não, peraí, é uma reunião ou era um evento público aí agora com a rainha do PCC, né? Essa rainha do PCC deve morar em Brasília, deve morar em algum condomínio de bacana, porque é onde estão, né, os chefes do PCC, né? É lá onde eles estão, na nossa comunidade, né? Mas não entendi, mas se era público, todo mundo viu que eles conversaram, né, Belinsky? Desculpa, eu tô sendo irônico, gente. Não tem como ser de outro jeito. Entre o governo Lula e o PCC, eu trago esses fatos pra você e você caga. Caga literalmente e quer discursar sobre soberania. Então, não é pra isso que eu vim. Eu vim pra fazer perguntas e obter respostas. Pra responder as suas perguntas. Eu respondi todas as suas perguntas, vou continuar respondendo. Vou te pedir. Pô, cara, eu achei que você ia conseguir. As perguntas não são tão ruins, não são tão difíceis. São técnicas. Pô, me ajuda. Me ajuda. Breno, sua 4ª pergunta. Vamos ouvir só a última intervenção do Breno e vamos acabar, tá? Porque não dá pra gente assistir todo o debate é longo. 3 minutos. Perfeito. As suas perguntas não são técnicas. No caso da última pergunta, elas são simplesmente mentirosas. E evidentemente que diante de perguntas mentirosas, não cabe qualquer outro tipo de resposta que não a repulsa essas informações. Se você está preocupado com as relações entre o presidente da República e o crime organizado, você devia aproveitar seu tempo para nos contar como é que foi possível, dentro de um avião presidencial, haver tráfico de droga. Um sargento da aeronáutica que está preso na Espanha até hoje, porque ele traficou drogas no avião. É muito mais concreto do que uma suposta reunião pública com uma suposta pessoa. Não, é isso aí, né? 30 quilos de farinha na comitiva presidencial, tá bom? É isso aí. Presidencial durante o governo Bolsonaro. Isso sim é um fato comprovado que está sendo investigado e julgado. Você devia tratar era disso, não é? Se quiser ter algum tipo de seriedade nas perguntas que você me faz a esse respeito. Vamos acabar por aqui. Vou deixar só com esse fecho, Breno. E vamos acabar por aqui. Já deu, tô cansado. Mas valeu, hein? Foi bacana.